Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Em um país onde o racismo estrutural permeia todas as áreas, inclusive a editorial, a Companhia das Letras, uma das maiores editoras do país, faz uma autocrítica ao analisar seus funcionários e seu catálogo e buscou mudar essa realidade. Na semana passada, a editora divulgou um manifesto público a favor da diversidade que repercutiu no mercado nacional e internacional. No documento, a companhia diz que é preciso tomar medidas práticas e propositivas sobre o racismo e desigualdade estrutural e que a luta antirracista é um processo sem volta neste país. Por isso, divulgou um extenso plano de ações que inclui programas de trainee, estágio, treinamentos, novas contratações e diversos lançamentos, tudo tendo a diversidade como foco principal. No episódio de hoje, Luiz Schwartz, fundador e CEO da Companhia das Letras, e Fernando Baldraia, editor de diversidade, cargo recém-criado pela editora, falam sobre o manifesto e o conjunto de ações que a companhia adotará daqui para frente. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 3 de agosto de 2020, gravado no dia 30 de julho. Aqui é Fábio Errara, com Thalita Facchini, para conversar com Luiz Schwartz e Fernando Baldraia. Vamos ouvir? Bom, eu queria começar trazendo para essa conversa que, na verdade, o ano passado, em 2019, a Publish News deu uma matéria falando sobre a Feira do Livro de Londres, onde a Margot Atwell, da Quickstarter, ela fez uma palestra. A indústria do livro deverá ser mais diversa, tanto nas suas publicações, quanto pelas pessoas que ela vai atingir. E aí ela diz assim, a indústria do livro deverá se tornar mais diversa, tanto nas suas publicações, quanto na sua força de trabalho. O editor de 2025, na avaliação da Margot, deverá correr riscos ao publicar livros que representem pessoas marginalizadas. Então, assim, na verdade, a companhia agora, desde um processo que vem, acho que da Penguin, né, conseguiu se adiantar nisso e trazer um pouco mais de diversidade para o mercado editorial. Eu queria que vocês comentassem para a gente como é que começou toda essa história, todas essas conversas, como é que foi criado todo esse projeto? Bom, oi para todos vocês, prazer estar aqui conversando com o Publish News e os seus leitores e, no caso, ouvintes, né? Eu acho que a gente tem a contribuição da Penguin Random House, como você falou, mas eu quero crer que esse processo usando uma palavra meio feia, é endógeno, ele é natural da Companhia das Letras. Sim, a gente ouve manifestações porque a companhia faz parte do grupo, mas a companhia, de alguma forma, modestamente, muito modestamente, já tinha essa preocupação na linha editorial, principalmente. Então, na linha editorial, nós fizemos publicações sobre questões ligadas à diversidade, não só racial, mas de gênero e tal, há muito tempo, desde a década de 80 ou 90. Então, isso, de alguma forma, está na preocupação dos editores da companhia, dos seus sócios e tal. Estar conectado com o resto do mundo e acompanhando o que está acontecendo ajuda.
No entanto, eu acho que na área editorial, o que nós estamos reconhecendo é que é pouco, e na área da força de trabalho é muito pouco. Então, isso muda completamente se nós conseguirmos mudar, tornar nossa equipe mais cheia de cores, com mais representatividade de outras formas de pensar, de outras formas culturais e tal, nós seremos melhores, e isso a companhia reproduz o padrão de todas as editoras. Ela é muito branca, há uma editora negra, nós estamos agora fazendo um censo voluntário para que as pessoas declarem o que acham de si mesmos, e para que a gente possa entender mais claramente, numericamente mesmo, essa situação. Mas o que nós estamos fazendo é a partir de uma autocrítica e de uma visão de que tudo que foi feito ainda é muito pouco. Várias empresas em vários países da Penguin Random House ainda estão muito mais atrás do que a Companhia das Letras, porque ela é uma empresa que está na América Latina, na Espanha, na Alemanha. Então, essas atitudes, essas ações que nós divulgamos foram consideradas dentro da Penguin Random House de vanguarda no mundo inteiro. Mas, sim, há uma comunicação, mas há vontade, autocrítica, princípios, tudo isso. E quando é que efetivamente começaram as discussões para montar esse plano, esse manifesto que vocês lançaram essa semana? Já vem desde o começo do ano? A gente primeiro montou um comitê de responsabilidade social dentro da empresa, começou a discutir algumas ações, e entre essas ações o comitê já havia detectado que uma das ações fundamentais seria um censo interno, que eu mencionei há pouco. Eu acho que isso vem num crescendo. Eu acho que é claro que esse ano foi um ano muito importante para o movimento de valorização dos direitos civis em geral. Esse movimento cresceu no mundo inteiro, e nós resolvemos, vamos dizer, andar mais rápido do que estávamos andando. Essa decisão, então a decisão de mudar, ela já existe faz tempo, mas de mudar mais rápido, ela foi tomada esse ano. É engraçado que a gente trata isso como se fosse uma novidade, né? Algo novo, sendo que devia ser, enfim, fazer parte já, ser natural, não é verdade? Eu acho que a gente tem que reconhecer que nós estamos enxergando com naturalidade uma coisa que não poderia ser natural. E essa diferença que acaba fazendo... a origem de tudo está na desigualdade social que as sociedades contemporâneas criaram, e o Brasil é um campeão nisso, né? E aí nós naturalizamos que quem lê, quem trabalha com livros são os brancos, sexualidade, a norma é heterossexual, isso tudo, de alguma forma, fica como natural, e não é. O natural é a diversidade, não a homogeneidade ou a preponderância de algum tipo de gênero, raça, entre aspas, né, tipo de sexualidade, ou mesmo a questão das pessoas com deficiência, né, que agora eu aprendi que o termo certo é esse mesmo, não é necessidades especiais. Isso mesmo nós temos, acho que poucos funcionários, nós temos uma funcionária trans, é muito pouco. Quer dizer, isso já mostra que nossa preocupação não é a de agora. Nós procuramos contratar uma estagiária trans já há um tempo,
Mas, por exemplo, pessoas com deficiência é pouquíssimo. O nosso empenho para fazer integrar essas pessoas no nosso ambiente de trabalho foi muito abaixo do que uma editora com os princípios que nós temos deveria ter tido. Aproveitando e falando de diversidade, está com o Fernando Baldrai aqui também, e você começando um cargo novo na companhia, né, que é o cargo de editor de diversidade. É isso, Fernando? Isso. Conta um pouco desse cargo, como funcionaria e como que vem essa... Dá para dizer que a gente está desenhando o cargo, porque, de fato, a gente pode dizer que na sociedade brasileira, inclusive como ele estava falando, é um movimento, na verdade, que já vem de algum tempo, mas que ele está ganhando corpo agora. Então, dentro da editora, a ideia, talvez o principal do cargo, seja evitar uma das maiores armadilhas de qualquer debate sobre diversidade, que é manter as pessoas que são incluídas dentro de uma espécie de redoma, que eles só são responsáveis por aquele tipo de debate, assim. Tem muita discussão sobre, mas negro então só pode falar de negro, pessoas trans só podem falar de gênero. Talvez o fundamental para entender o que significa fazer com que a diversidade funcione dessa maneira antinormalizadora é que, no caso, no meu cargo específico, ele vai ser uma coisa transversal, de eu tentar dialogar com todos os selos da editora, conversar com os publishers e ver como é que a própria ideia, ou como é que as políticas de diversidade elas podem ser pensadas dentro da prática corporativa e editorial da empresa. E aí, no caso, óbvio, eu vou estar pensando isso junto com todas as outras pessoas que também vão estar pensando isso, obviamente. Então, não sou só eu que faço isso. E, olhando no caminho inverso, por conta também dos meus interesses, claro, ninguém é só uma coisa. Eu não sou só negro, eu sou hétero, ou só trans. Então, eu também vou tentar, na medida do possível, conforme as coisas forem ganhando corpo. Eu acho que talvez no começo tenha uma intensidade maior, né? O foco, mas eu também trabalhar com projetos que seriam os projetos naturais, que qualquer editor faria, e é o que eu pretendo. Eu vou aproveitar aqui, agora o Wagner Amaro participou de alguns programas atrás, ele é editor e fundador da Malê, e ele quer fazer uma pergunta para vocês. Oi, pessoal do podcast do Publish News, eu agradeço o convite para poder encaminhar uma pergunta e participar desse debate. A luta contra os efeitos do racismo estrutural no mercado editorial é uma luta bem antiga. Eu tive a oportunidade de participar de uma edição desse podcast conversando sobre a importância da diversidade no mercado editorial. Em 2015, eu fundei a editora Malê para ampliar a circulação e visibilidade da autoria negra, dada a importância de se trazer novas vozes sociais para o repertório literário brasileiro. Então eu percebo a iniciativa da Companhia das Letras vindo se juntar nesse propósito democrático como algo muito animador. E eu espero que sirva como um incremento para modificações significativas no mercado editorial. A minha pergunta é como a companhia vê que pode influenciar o mercado editorial neste propósito contra os efeitos do racismo estrutural. Olha, nós estamos espalhando a novidade em alto e bom som. Com muito orgulho, é um momento muito bonito dentro da editora. As pessoas nos grupos de WhatsApp só se manifestam assim como no dia que saiu o comunicado, um momento histórico da companhia, para nós, na Companhia das Letras e tal. Nossa intenção é que isso seja ouvido. Não só o que a gente pretende fazer, como a autocrítica. Foi muito importante apresentar as coisas sem dizer, olha só, nós editamos a Djamila, estamos desculpados, ou nós fizemos questão de raça na década de 90. Nada disso. A gente vai chegar aos dados dos censos e eles serão muito ruins para nós. Vai mostrar um retrato muito ruim de uma editora grande, né? E nós vamos divulgar. Então,
eu espero que seja imitado. Nós mandamos esse release para fora e causou assim um espanto muito grande em países como os Estados Unidos. Nossa Scout está mandando para todo mundo, está dizendo, olha, não vi isso, não, tal. Outros agentes literários estão falando. Então, esperamos que sim, né? Agora vai depender também do nosso sucesso em não só anunciar isso agora e depois mostrar os nossos dados, mas em mostrar resultados diferentes. A presença do Fernando, dos 2 editores contribuintes que são negros e que vão trabalhar na Paralela, os trainees, que nós vamos ter 2 trainees por ano com cota racial de 100%, são trainees negros. Nós vamos fazer, vamos a partir do censo fazer um estudo qual vai ser a cota dos estagiários, quer dizer, se vai ser 50% para a cota racial, cota de diversidade, nós ainda não sabemos. Vamos estudar como que a gente vai fazer para as futuras contratações. Isso vai mudar a editora, porque nós vamos estar convivendo com pessoas diferentes da que a gente sempre conviveu naquela redoma branca, heterossexual, de classe média, que a gente muito legal, adoro todos eles, mas nós vamos mudar, né? Se isso as pessoas vão ter que ver no resultado da editora. Aí talvez façam, espero, né? O que você acha, Fernando? Aí eu acho que eu vou agora pensar já como vou talvez olhar para frente, assim, que aí a ideia de que esse convívio que a gente começa a ter, ou essa inserção que a gente começa a ter na Companhia das Letras e no mercado editorial, e se esse processo que a Companhia das Letras está fazendo efetivamente servir como um convite, ou mais do que um convite, a que outras editoras e outros grupos corporativos, também eventualmente de outras áreas, porque pode também servir como exemplo para outras áreas, imitar, falar, olha, eu acho que esse é um caminho político para a gente começar a resolver, atacar, corrigir certas discrepâncias que a gente tem na sociedade brasileira, a gente vai ver isso refletido quase que naturalmente na produção de conhecimento, no mercado de livros, no que as pessoas vão ler, no que as pessoas vão estar consumindo em termos de literatura, de não ficção, com o resultado esperado que o conhecimento, que a formação das pessoas dá, que é você ter uma sociedade menos desigual, menos intolerante, menos racista, menos homofóbica. Então, quer dizer, o efeito potencial de uma coisa assim, se ela é bem feita, e ela está sendo bem feita, e esse fato de olhar para dentro primeiro, né, para o próprio umbigo, avaliar as próprias deficiências, e assim, é o primeiro passo de qualquer política, inclusive política pública bem implementada, é isso, fala, vamos diagnosticar, onde está o problema e ver como é que a gente ataca. Se isso ganhar efetividade e ganhar aliados mesmo, adeptos, é complicado dizer, mas assim, eu nem sou uma pessoa propriamente otimista, mas eu colocando as coisas assim, dá até pra gente soltar um sorrisinho e falar, pô, mas você tá bem otimista. E de fato eu tô um pouco, assim, dá uma certa esperança, assim, os tempos estão meio sombrios, mas é isso. Eu só queria também fazer menção a 2 coisas. Uma, que a ideia do editor transversal surgiu numa reunião, dessas nossas reuniões de terças-feiras, que o Fábio conhece bem, e que o Matinas falou, gente, tem uma ideia aqui, porque nós demoraremos muito a ter um equilíbrio, né, na editora, a não ser que nós saíssemos demitindo bons editores e tal, vai demorar muito para a gente ter um equilíbrio real. Então, o último editor que nós contratamos, a gente foi uma editora negra, e dessa vez, mesmo em período de pandemia, resolvemos criar o cargo do Fernando e contratar agora, e a Júlia e a Kézia tiveram a ideia dos editores contribuintes, depois veio a dos trainees, etc, etc. Mas, então, essa ideia do Matinas
ela tem uma amplidão ou uma amplitude muito grande, porque, por exemplo, se nossa equipe mudar, e mudando gradualmente, com convívio com pessoas que não tiveram a mesma formação que nós, quem sabe nós vamos conseguir entender por que o livro não chega na população negra ou pobre. Por que um negro se sente intimidado de ir a uma livraria, por exemplo. Então, ela pode extrapolar o lado editorial, e nós podemos ter conversas, como na companhia os editores também são incumbidos de participar de todas as outras áreas, isso é uma expectativa que nós temos. E a outra questão que eu quero mencionar é que também na companhia nós temos entre os sócios uma das vozes mais fortes entre os brancos do antirracismo, que é a Lília, né, minha esposa, minha mulher. Mas então esse conjunto de fatores foi o que determinou que nós resolvêssemos também tomar uma atitude rápida. Nós começamos a pensar quanto tempo vai demorar para surtir esse efeito que vocês estão perguntando, que nós queremos espalhar pelo mercado inteiro. Vai demorar bastante. Se nós formos equilibrar o número de editores brancos e negros, por exemplo, só para falar de uma diversidade, quantos anos isso vai levar? Então, foi esse sentido de urgência vindo de todos os editores do Matinas e essa inspiração da Lili, que cuida também do Comitê de Responsabilidade Social. Que eu acho que é interessante também que quando nessas conversas e buscando a diversidade, a primeira resposta mais comum que você ouve na hora de contratação é que fala, mas a gente não acha negros na faculdade, né? Ou também acha da questão da importância de manter a pessoa dentro, né? Sentir um acolhimento. Vocês podem falar um pouco mais nisso, que eu achei que é uma parte que é estruturada, que também vocês pensaram nisso, né? Bom, eu falo um minutinho, o Fernando continua. Uhum. Só vou dizer assim, não adianta nada a gente fazer o esforço e não conseguir abrigar, entender, criar uma condição verdadeiramente democrática e que as pessoas que a gente está trazendo sintam que o ambiente é o ambiente delas. No caso, por exemplo, dos funcionários trans, isso é uma coisa muito importante, porque por enquanto nós temos uma funcionária trans, ela está completamente sozinha na empresa. Então, não adianta pensar nessa política, ter essa ideia, fazer essa divulgação e não pensar na continuidade. Seria seria um fake news, né? Que a gente estaria usando um termo muito em voga. Mas diz aí, Fernando. Esse é realmente a gente, quando eu falo assim, pessoas negras e pessoas assim de grupos assim historicamente marginalizados, está muito habituado com essa coisa. Não, mas não tem profissional qualificado. Os profissionais, eles existem formados, é lógico que eles são uma minoria, mas também não dá para dizer que esse é um mercado que está assim transbordando, a gente tem tanta vaga e vocês não conseguem achar. O problema, de certa maneira, é a questão das redes, e isso vem da própria estrutura da sociedade, assim, porque se você se forma, vou dar um exemplo de uma profissão onde isso acontece de uma maneira muito evidente, que é no campo do direito e etc. e tal. São profissões muito tradicionais, em que se organiza quase as famílias, de uma maneira muito endógena mesmo, assim. E esses trabalhos, principalmente quando os trabalhos eles são de alta qualificação, eles circulam dentro de um ambiente de classe média branca através de redes, de famílias, de conhecidos, de pessoas que são todas competentes, de fato, são pessoas bem formadas e etc. Mas a dificuldade que a gente tem quando a gente se forma para você achar precisa passar por não é porosa a ascensão de classe no Brasil, ela não é porosa também por essa razão. Se você não tem essas redes de contatos, de sociabilidade no meio da classe média alta, você pode ser super bem formado, você fala inglês, você teria condições de desempenhar aquele papel, mas você não tem as redes. E por não ter as redes, você não acumula experiência. E quase sempre, pelo menos alguma experiência, ela é desejável. Então, tem essas coisas. Assim, é muito, muito simplificado dizer, não, mas não tem essas pessoas. As pessoas têm, o problema é que, vamos dizer assim, simplificando, não se sabe onde procurar
E quando se acha, a gente nem sabe como trazer essas pessoas para dentro, criar esses canais de ascensão. Fora que a gente não divulgou muito, e eu vou estar sendo um pouco imprudente falar aqui, mas temos várias atividades que nós queremos fazer de formação de profissionais, cursos que a gente quer dar, e vamos dar. O que nós não fechamos ainda, já sabemos que deve haver 2 tipos de curso, mas um com certeza genérico, feito por cada departamento da editora, e eventualmente um outro mais meu, mas de qualquer maneira, o que nós não sabemos ainda é assim, esses cursos vão ser gratuitos ou gratuitos e pagos. Se for pago, vai ter que tipo de cota que nós vamos dar para diversidade e tal. Então, estou dizendo, essa é uma atividade muito importante, porque se nós não conseguimos achar os profissionais, esses profissionais existem e eles podem, talvez não foram formados no mercado editorial, mas podem ser. E por que nós não fazemos isso também? Então, isso é uma coisa, é um ponto importante que nós não divulgamos, porque não está determinado ainda o modus de funcionar desses cursos, mas nós vamos nos incumbir também da formação de profissionais e vamos estabelecer cotas significativas nesses cursos específicos. Nos outros cursos que nós estamos oferecendo, tem cota de 10% para a Uniafro, mas nos cursos de formação profissional nós vamos fazer uma coisa provavelmente diferente dessa. O legal é que tem que pensar em todas as áreas da cadeia, né? Que se for ver, tudo tem um problema que precisa ser organizado e reestruturado para fazer acontecer a diferença e a diversidade realmente acontecer. Muita coisa a se pensar. Ainda mais eu acho que tem uma característica que talvez eu possa falar como mercadológica, mas assim, é difícil a gente pensar num país que a gente tem 56% de negros no país e isso não se traduz de forma nenhuma parte do mercado editorial, né? Eu acho que tanto nos títulos quanto nos trabalhadores, sabe? E realmente é algo a se pensar também, né? Que a gente está dando as costas para muita gente, né? Sem dúvida. Se os nossos resultados de cota de autor, se eles vierem a ser nos surpreenderem positivamente, eles vão chegar perto de 10%, mas eu acho que não vão chegar. Então, ainda é muito pouco, né? Isso é uma empresa que sempre se preocupou, que costuma brincar nessa hora que tem a companhia do bem, que a gente quer escolher as boas causas e tal, mas imagina, tá errado, né? E nessa parte de livros e catálogos, trazendo de novo a palestra que a Margaret Atwood deu em 2019, ela trouxe uma pesquisa que fala que 4% dos personagens lidos no Reino Unido eram de negros ou pessoas ou asiáticos ou de minorias étnicas. E isso vai mudar muito com o catálogo que vocês anunciaram, né? Vários projetos que estão por vir. E até você mencionou a Aline, ela vai publicar o Enciclopédia Negra, né? Uhum. Ela está fazendo junto com o Flávio Gomes. Ela não poderia querer fazer essa enciclopédia sem um pesquisador negro, da importância do Flávio, né? E eu não li ainda, mas eles fizeram 500 verbetes de personalidades negras. Já acho que 500 são só os falecidos, não lembro, mas e é um mega projeto que envolve um site, talvez 2 volumes, porque não vai caber tudo no primeiro volume, exposição de retratos pintados por artistas negros, uma ligação com centros de estudo negros, né, de Cachoeira, na Bahia. Enfim, é um dos nossos projetos, mas para mostrar que nós já estávamos encaminhados bastante para essa preocupação, nós fomos contar antes de divulgar e nós chegamos a um número
perto de 100 ou mais de 100 livros envolvendo, porque também tem que pensar o seguinte, vozes como a do Krenak, por exemplo, que se tornou uma voz tão importante no Brasil e agora na pandemia, né, olhando para a nossa civilização, entre aspas, não faz barulhinho de aspas no podcast, né? Então, com um olhar crítico e outros projetos muito importantes que nós estamos fazendo nos selos infantis, juvenis, um livro agora sobre os refugiados, enfim. Valentes. Valente. Então, muita coisa para fazer. Mas tem esses momentos, no momento em que a Luna, nossa primeira estagiária trans, entrou, nós fizemos aí uma palestra, né, com uma pensadora trans especialista nisso, e tomamos a consciência de tudo que nós precisaríamos fazer para receber a Luna. Enfim, e todos esses momentos têm sido momentos de grande união na editora, de muita emoção compartilhada. É interessante ver isso, porque é uma coisa que eu acho que esse tipo de trânsito é o que vai começar a acontecer agora. Eu acho que não há dúvida quando, sei lá, qual foi o número que você falou, 4% dos personagens são negros ou asiáticos, e a gente vai encontrar essa minorização em termos de representação, em termos de prestígio, em alguns lugares no Brasil é a maioria da população, em alguns lugares não é a maioria da população, como é o caso do Reino Unido, mas a desproporção ela é descabida. Mas, por exemplo, se você pega no Brasil, o interessante disso, e é aqui onde é que vai acontecer o movimento interessante, é que esses personagens, eles não são conhecidos do meio mainstream. Por exemplo, eu sou capoeirista há muitos anos, eu jogo capoeira desde a minha adolescência. A gente conhece uma série de personagens afro-brasileiros, negros, pessoas que a gente considera como intelectuais mesmo, seja na capoeira, seja no candomblé, seja em cada um desses campos onde a gente vai encontrar essa falta de presença no mercado editorial ou na produção, sei lá, que a gente diria assim, mainstream. O curioso é que assim, mas são desconhecidos. Se a gente gira um pouco o olhar, quando eu falo, a pessoa fala, mas são desconhecidos. Eu falo, como desconhecido? Eu conheço desde a minha infância, a minha vizinhança aqui também conhece. Então tem uma série de personagens muito conhecidos que quem não conhece, eu vou colocar assim de uma maneira um pouco incisiva, quem não conhece é a minoria. Um bocado de gente conhece. Um bocado de gente conhece. A gente está criando as maneiras, é como se fosse assim, como é que a gente dissemina isso para que mais gente conheça? Mas são personagens conhecidíssimos, assim. Se você pega o mundo do samba, que é muito, né, amplo no Brasil, em suas várias modalidades, etc. Tem todo um mundo aí e uma série de personagens. Eu também desfilei um bocado de tempo em escola de samba, por isso que estou dizendo isso. Você fala, bom, agora a gente vai começar a conhecer um bocado de gente, fazer com que essas pessoas sejam também conhecidas dos outros. Então tem aí um movimento recíproco que, de certa maneira, se a gente pensa a coisa em termos de capital cultural e capital simbólico, e o capital mesmo de poder mobilizar, produzir as coisas e tal, é uma troca muito generosa, porque tem um enorme capital cultural, simbólico, acumulado, circulante, que não chega em alguns lugares por falta de capital mesmo, o capital do Marx. Aí a gente, né, cria aí uma maneira dessas duas coisas se encontrarem. Só mais uma coisa, em termos práticos, acho que a questão dos funcionários e de mudar a força de trabalho, acho que era importante. E na contratação de livros mesmo, eu sei que você já tem uma série de projetos, aqui eu estou à frente de um release com uma lista bem interessante de livros, mas como que, fora os editores estarem mais presentes, mas como que vocês pensaram em fazer e encaminhar para a diversidade também nos títulos? Olha, se tem um lugar que nós não vamos, vamos dizer, não dá para impor uma cota na literatura ou nesse tipo de coisa.
e não seria eficiente trabalhar com cota na hora de você falar, mas, puxa, eu tenho que contratar agora um livro de literatura negra e tal. Não sei o quê. Então, não. Mas, se nós estivermos conscientizados e com pessoas, não só, vamos dizer, o Fernando, os editores contribuintes, a Stephanie, que está lá conosco, mas todos os editores convivendo e pensando nesses problemas, essas contratações serão naturais. E eu acredito muito que isso vai acontecer. Se não acontecer é porque não nos conscientizamos, porque o livro bom representando diversidade, ele existe. Então, por isso que eu digo, não dá para estabelecer uma cota na hora de contratar livro, mas quantas ideias de projetos nacionais, com pensadores nacionais que questionam a situação racial, foram contratados nos últimos meses na Companhia das Letras, muito mais do que outros assuntos, porque nós estávamos com essa preocupação e julgamos que é importante politicamente, que tem viabilidade de mercado também, não estamos transformando a editora num partido ou qualquer coisa assim, não, é uma empresa comercial, não esconde que mas é viável, e isso é um exemplo muito bom, não precisa ser pequeno, ter sido criado por uma pessoa negra para poder, uma editora grande pode abarcar isso e vai fazer bem, tanto politicamente quanto do ponto de vista mercadológico. E ela vai também se esforçar para chegar num público que normalmente... Quantos leitores que a gente tem que estão descriminalizados e marginalizados do mercado editorial? Então, eu acho que a programação já está espelhando isso. E eu acho que ela vai espelhar cada vez mais. Mas nós não vamos deixar... O Fernando vai ler um livro espetacular em inglês ou alemão, que ele lê alemão, vai ser uma grande ajuda para nós lá, tem poucos editores que leem alemão, e nós vamos contratar livros, tem que ter a ótima literatura, porque a melhor literatura, ela em si é um bem universal, de alguma forma. Nós não criamos uma visão diferente para a literatura, apenas reconhecemos que nós não encontramos muita literatura onde devíamos ter encontrado. Uhum. Então é um pouco, não sei se, nós não vamos chegar na reunião das terças-feiras tradicionais, nós falar assim, bom, metade dessa reunião é para raça negra, metade para um terço. Não, as coisas não funcionam assim. Mas naturalmente as coisas vão se encaminhar, nós vamos aprender a olhar melhor. É isso que nós vamos fazer. Eu acho que ela funcionaria mal assim, né? Ia ser péssimo, na verdade, né? Se elas funcionassem assim, ia ser péssimo. Eu acho também, eu acredito que essa é uma mudança de olhar e de sensibilidade mesmo, porque pessoas criativas, pessoas francamente geniais, elas estão em todos os lugares, em todas as classes, inclusive pessoas que escrevem assim muito bem. Vai ter literatura boa. A gente é aquela história, é criar os canais para que essas pessoas, para que essas produções cheguem na quantidade relevante, numa quantidade nesses lugares, e havendo sensibilidade para olhar isso, e essa sensibilidade está colocada agora dentro por parte de determinados grupos, mas também as pessoas estão sensibilizadas mesmo. Eu acho que a gente nem vai, felizmente, a gente não vai precisar fazer esse tipo de coisa. Ia ser muito triste, na verdade. Uma coisa importante, talvez, aqui, é quase que uma crença muito arraigada, assim, que eu ouvi isso muito a minha vida inteira. Não, as pessoas pobres não leem, o pessoal negro não gosta de livro, não gosta... eu vou falar assim mesmo, é mentira. É mentira. Realmente é uma crença, a gente tem que tirar um pouco isso da cabeça. A leitura, como várias outras coisas, ela proporciona prazer a todas as pessoas
que sabem fazê-las, que aprendem a fazê-las, que têm o acesso à coisa. Não tem isso, é como se fosse uma coisa assim, eles não gostam, então eu não vou perder o meu tempo com isso. É uma coisa, e é uma coisa que você ouve mesmo, assim, você ouve, as pessoas um pouco se convencem e falam, não vou perder o meu tempo aí. E é quase que fosse uma faculdade que está latente, que as pessoas gostam, apreciam, mas raramente, como uma série de outras exclusões, você tem a oportunidade, as condições de usufruir dessa coisa, e de fruir, principalmente, de fruir desse prazer que essas coisas proporcionam. Eu tenho, assim, não se pode dizer certeza, porque enfim, né? Mas assim, uma quase certeza de que se esses canais chegam até esses lugares com essa sensibilidade, nessa troca recíproca, em que as pessoas também se reconhecem, que elas conseguem também se verem lidas e conseguem abrir também o olhar também para outras coisas, porque elas também vão ler outras coisas. Eu acho que o potencial que a gente tem de crescimento, e eu não estou falando só de mercado de livro, assim, é claro que você vende livro também, e está correto, está perfeito isso. Como parece que como alguém fala, uma coisa que não tem lá muita contraindicação, né? Eu acho que a gente tem um espaço para pensar o futuro de uma maneira assim, esperançosa grande. Não querendo estragar um pouco o nosso momento feliz, a gente não está num momento político tão favorável para esse tipo de ação, né? É claro que nenhuma esfera de governo que a gente tem é exatamente o contrário. Eu sei que a companhia e o Luiz, desde a eleição, tem se tomado uma posição muito, muito forte em relação contrária ao governo federal que a gente tem hoje. Mas não existe nenhum tipo de medo ou ou vocês têm sentido algum tipo de reação contrária também a essas ações que vocês estão tomando? Nenhum. Só isso. Não tenho medo nenhum. Se vier, nós vamos lidar com isso, mas não, acho que também a sociedade é forte, a gente tem visto isso no Brasil hoje, quer dizer, a sociedade reagindo ao governo que nós temos, que não merecemos. Então, nós fazemos parte dessa sociedade que está tomando uma posição para o futuro. Se agora nós não temos representantes que se preocupam com isso e que nos representem nesse aspecto, nós estamos olhando para a próxima eleição, estamos olhando para as crianças que estão lendo os livros, estamos olhando para o futuro. A gente não abriu mão do Brasil, né? Acho que é o que eu posso dizer. Importante demais, né? Tem que olhar para frente. Se eles não estão olhando, a gente olha. Eu só, desculpa, mudando um pouco de assunto, mas acho que terminando um pouco. Desculpa, Luiz, mas a gente tem que falar um pouco também do momento atual do livro, né? A gente está passando por uma crise sem precedentes, a gente já estava no mercado editorial já num momento bem complicado, Saraiva, Cultura, e agora, né, tudo bem, algumas livrarias já começando a abrir, etc., mas eu acho que a gente saiba o movimento muito abaixo, o online, né, não conseguindo substituir todo esse vazio, né. Eu acho que, tudo bem, a gente sabe da situação atual, mas acho que, como que você vê o futuro do livro no mercado, no nosso mercado e no nosso futuro? Olha, Fábio, não tenho nada contra falar desse assunto, não é tão feliz quanto a esperança que a gente está depositando no projeto de diversidade, mas é hora de pensar também diversidade do ponto de vista livreiro, né? Do ponto de vista editorial. A companhia está se virando bem na pandemia, assim. Eu acho que uma editora grande de catálogo como a nossa, que o chamado frontlist é importante, mas o backlist é muito mais importante, nós estamos nos virando bem com a venda online. Mas a minha preocupação é com a diversidade no mercado, porque
os pontos, as livrarias pequenas, as livrarias médias, elas, sem falar das grandes que já vinham mal, mas elas estão sofrendo muito, elas não estavam preparadas para pandemia nenhuma. Então, o que a companhia fez? Nós fizemos um catálogo, uma brochura para o pequeno livreiro aprender a criar seu site e fazer sua venda online. Então, essa brochura foi distribuída e serviu como manual para muitos livreiros. Nós criamos o Cialog, que daqui a pouco vai encerrar as atividades, que era a forma de entregar produtos para as livrarias pequenas. Então, elas faziam a venda e elas mandavam para nós e nós nos incumbíamos sem custo dessas entregas. Outras editoras seguiram essa ideia e isso nos deixou muito felizes. E depois nós fizemos um programa de pagar o salário do livreiro pequeno, do livreiro trabalhando em livraria pequena. E, se não me engano, nós estamos pagando perto de 40 salários durante 3 meses. Criamos um fundo, uma verba de em torno de R$400 mil para que livreiros não fossem mandados embora. Então, o que uma crise como essa faz? Ela leva para o comércio online. Isso tem algumas vantagens, que é chegar em pessoas que não estavam chegando nas livrarias, as pessoas que podem transformar o seu laptop numa livraria. Por outro lado, a livraria é um grande aliado do editor. Então, mesmo que o comércio online no futuro vai crescer ainda mais, nós não podemos achar que nós viveremos sem livrarias ou que o mercado editorial será o mesmo sem livrarias. E elas estão sofrendo muito com a pandemia, por estarem com suas portas fechadas e esse tipo de coisa. Então, o importante vai ser, no momento em que nós retomarmos com a vacina, o que for, as editoras continuarem apoiando as livrarias, entendendo que isso é um ponto de vista que eu levo para a Penguin Random House mundial. Nas nossas reuniões, agora tem sido semanais durante a pandemia, mas antigamente eram mensais. Então me pediram para falar de uma pauta para as discussões agora. Eu falei assim, como que na mudança para o online nós vamos dar apoio para quem não vende online. Então foi uma pauta que eu propus para a Penguin no mundo inteiro. Foi bem recebida, mas enfim, eu acho que essa é a preocupação, é um tipo de diversidade também que nós estamos, de alguma forma, vendo sumir, né? Que é diferente das outras, que ela já foi maior e está passando a ser menor. É o que eu posso falar sobre a crise. O fortalecimento da venda online, ela é boa para as editoras também. Mas se a editora for pensar só a curto prazo e não entender, por exemplo, a diversidade que surge do fato do cliente ir numa loja, desculpe usar um termo em inglês, eu não gosto, mas o browsing, né, aquela procura por livros, é muito maior na livraria física do que na livraria online. Isso tem estudos matemáticos, científicos, de que quem compra online não fica procurando tanto outros livros quanto quem vai numa livraria. A compra por impulso, você vê um livro na livraria física, é muito maior do que a compra online. Então, a livraria física permite encontro de escritor com leitor. A livraria física permite a conversa do livreiro com o consumidor, permite o aconselhamento. Uma coisa bonita, né? Aconselhamento na nossa sociedade, né? Aconselhar uma boa leitura. Então, a gente não pode esquecer disso, não. Tem que lutar por isso. E isso é que está ameaçando mais. Assim. E as pequenas livrarias e médias livrarias estão muito ameaçadas. E agora, com a possibilidade de um imposto de 12%, é mais uma coisa, os grandes aguentam, mas
o público não aguenta, o livreiro não aguenta. O consumidor de baixa renda vai ficar muito prejudicado se tiver essa taxação, assim, porque vai se refletir provavelmente no preço final do livro de capa, não? Vai aumentar o preço de capa, o livreiro não tem margem para pagar esses 12% sobre serviço, essa contribuição, não tem mesmo. Né? E até o prestador de serviço, vocês aí têm um papel importante devem estar tratando, né, do assunto no site. Sim, sim. Uma carnificina no Brasil deixar de apoiar a atividade editorial. Agora, é como o Fábio falou, ali em cima, eu não sei, estamos mudando também um pouco o critério, né? No Brasil o inferno fica em cima, né? Não embaixo. Os caras não pensam nisso. Eles não pensam nisso. Não... Vamos ver. É isso. Mas vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa que a gente não abordou aqui? Não, eu queria só talvez, com relação ainda a essa coisa do futuro do livro, conectar um pouco com o que a gente estava falando, porque isso que o Luiz estava falando, tanto do livro quanto da livraria, de você chega, você olha um título, você abre, eventualmente você compra inclusive outro livro, você foi para comprar um e comprar outro livro, ou mais de um, mas o livro tem exatamente uma espécie de aura mesmo, tem um valor simbólico, um valor cultural muito importante, que ele é esse tipo de bem mesmo, que também é negado, e que ele reproduz um pouco da desigualdade social. E quando eu estava, mas os consumidores de baixa renda vão ser... Eu estava falando, a gente tem um futuro grande, a gente tem muita gente, muitos jovens nas inúmeras comunidades de baixa renda que a gente tem no Brasil, que tem vontade de ler, que poderia ler, e que pode... E que o livro causa uma fascinação. Não são poucas as pessoas que têm essa fascinação com a leitura e com o livro, e as livrarias, se elas também forem caminhando, e os livros caminhando para outras partes da cidade, chegando com essa riqueza que o livro carrega consigo, e que a gente precisa entender que essa riqueza é nossa também, não é alguém que traz, a gente produz isso também, a gente entrar nessa troca, esse seria um futuro muito promissor para o livro. Gente, obrigado, acho que agora a gente pode ir para as nossas indicações da semana. Eu assisto bastante série, né? E das últimas que eu vi, eu gostei bastante de duas que são inspiradas em livros ou roteirizadas por escritores. Uma eu fico mais à vontade de falar porque não é de um escritor da companhia, Silêncio na Floresta, foi feita na Polônia. É uma série de séries que foram baseadas e feitas pelo Harlan Coben, que é um escritor que a Arqueiro publica no Brasil. E então, dessas 3 séries que estão na Netflix, baseadas em obras policiais dele, as 2 melhores são Silêncio na Floresta e uma que se chama Safe, que é muito boa. Mantém o título assim em inglês. A outra que eu gostei muito, e aí vou pedir desculpa, porque eu falei para vocês que eu não indico o livro da companhia, mas a série é muito boa. Pessoas Normais. É uma série que entrou numa plataforma, eu não sei o nome dessa plataforma no Brasil, mas eu assisti no iTunes, e apesar de eu já ter passado da idade dos millennials, ela é uma série que está agradando muito esse público mais jovem, e para minha surpresa eu gostei demais também, fiquei muito comovido. Uma história de amor, Pessoas Normais, baseado num livro da Sally Rooney. Eu queria muito assistir essa série, preciso achar para eu poder ver também. Ela está numa plataforma que tem no Brasil, mas eu não sei dizer qual é, mas é muito boa. A gente deu no Publish News, mas esqueci o nome dela também. Mas deve ser boa. Eu vi o trailer, pelo menos, também fiquei com vontade de assistir. Já que você está falando, Thalita, você tem alguma indicação pra gente? Faz o quê? Umas 3 semanas que eu não participo do podcast, e aí eu sempre fico... Não sei o que eu vou indicar.
Mas enfim, eu tô assistindo bastante, revendo algumas séries que eu assisti. E vou indicar Modern Family, que tem na Netflix. E, sei lá, tem umas 10 temporadas. E é muito boa, é engraçada. Cada episódio tem uns 20 minutos. E é bom porque tem 10 temporadas, elas são meio curtas, mas dá pra você acompanhar a evolução dos personagens e das famílias da série. Enfim, dá pra assistir com a família enquanto você tá em casa. E vou indicar uma outra que estreou a segunda temporada também, acho que semana passada. Chama Como Vender Drogas Online Rápido. Tirando o nome, que é meio errado, parece meio estranho, mas é uma série meio que de comédia, e é alemã também, que nem Dark. E, enfim, ela é engraçada, assistam. Apesar do nome, é uma boa série. E em nome da diversidade, vou indicar Quem Matou Malcolm X, que é uma série da Netflix bastante interessante. Gente, eu vou pelo coração, assim, na hora que vocês falaram a indicação, eu pensei no filme que eu vi nos últimos tempos, que mais me tocou, e aí eu vou para um outro lado, um pouco de para onde a gente sempre olha, a gente tem um contato meio no Brasil, né? O Brasil vive de costas para a América Latina, tá sempre... É um pouco isso, mas o último filme que eu vi, que eu achei assim sensacional, é um filme de uma diretora, um filme equatoriano, uma diretora que chama Tânia Hermida, e o filme chama O Nome da Filha. Eu não sei se tem em português, mas o Equador, eles falam um espanhol tão tranquilo que você dá para entender, mesmo assistindo em espanhol. El Nombre de la Hija em espanhol, né? Muito, muito bom, muito bom. Um filme assim, tocante, que tem a ver com livros, tem a ver com escrita, um filme lindo. E aí, saindo um pouco do campo de livro, mas indo para dança, que é um troço que eu gosto muito, é um filme já antigo, mas pensei em uma coisa que eu gosto muito, o filme da Pina Bausch, sensacional, já é um filme antigo, do Wim Wenders, eu não lembro de quando mas deve ser dá até para ver, né, 2012, mas é sensacional, um filme de dança, quer dizer, um filme de dança já é um desafio, né, você vai filmar um espetáculo, mas é impressionante o filme da Pina Bausch. E por fim, para falar de uma coisa assim também que foi muito impactante, a série da Netflix Olhos que Condenam. É assim, uma paulada, falar de racismo no sistema, enfim, judiciário e policial, e isso serve para a gente fazer os paralelos eventuais aqui para a gente. É isso. Não. Então, é muito legal você falar do Pina Bausch, porque eu assisti com uma pessoa aqui da sala que a gente está conversando, a gente que é um filme de dança em 3D. Exatamente. É lindo o filme, é assim uma coisa. E foi esse moço aqui, o Luiz, esse tal de Luiz aí, que me levou para assistir esse filme, e foi muito legal. Mas como eu também não sou mais colega do Luiz, digamos assim, né? Eu posso indicar livros da companhia. Tem um que eu gosto muito e meu filho também adora, que é o Amoras, do Emicida, que acho que já dá para perceber, como tudo que o Emicida faz é uma coisa super sensível, ao mesmo tempo muito forte, e ele adora, principalmente porque é autografado, então tá pro Jun, então ele sempre pede para eu ler para ele. Então procura esses livros, Amoras, que a ilustração é muito legal e o texto é incrível. É isso, gente. Falou. Obrigado, gente. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Fernando, pela participação. Valeu, Thali. Eu que agradeço vocês, a participação. Valeu. Adorei a conversa. Valeu. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau.